Graça e paz, irmãos e irmãs da comunidade Arte de Falar em Público. Eu hoje estou passando aqui nessa aula bem rapidinho para explicar para vocês sobre alguns aspectos da oratória, mais especificamente sobre o discurso. Eu quero convidar você a acompanhar nessa aula aqui os slides, onde nós vamos explicar um pouquinho sobre o discurso, ok? O discurso é muito interessante, porque antes de começar a falar, o orador deve saber o que vai dizer, ou seja, o que antecede o discurso é muito importante. Se aplicar ao máximo para apresentar um conteúdo que agregue conhecimento ao público. O público precisa entender que você é um expert naquele assunto. Um bom orador nunca deve apresentar um conhecimento superficial. Por isso ele deve estudar, pesquisar. Outra coisa que é interessante quando o orador se aprofunda ao máximo, que ele tendo conhecimento, ele vai se sentir mais à vontade, mais confortável, porque ele está dominando o assunto. Quando ele traz algo superficial, o nervosismo, a ansiedade, acaba atrapalhando ele. Então é muito importante que o orador tenha um conhecimento não superficial, mas o mais profundo possível para que ele agregue conhecimento para o público que está ali assistindo, ok? E qual que é o princípio do discurso? É ter um objetivo claro. Aí eu faço uma pergunta para você que está preparando um discurso. Qual é o centro do seu discurso? Porque o discurso não basta ser bem planejado ou bem redigido. Ele precisa ser bem emitido. O discurso, o sermão, ele precisa ser bem emitido. O povo precisa entender o que você vai transmitir para eles. Okay? Seja numa palestra, seja num sermão, qualquer que seja a área que você vai aplicar esse discurso, precisa ser bem organizado, precisa ter um centro, precisa ter um objetivo. Mostrar para o público onde você quer chegar. E o público precisa entender isso. Um bom discurso tem 3 divisões. Possui 3 divisões. Vamos lá. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos falar um pouquinho de cada um? A introdução é uma breve definição. Ok? Na introdução, há 2 propósitos. Primeiro, falar ao público sobre a vantagem de ouvir o resto do discurso. Ou seja, o público precisa ver vantagem em ficar com você até o final. Segundo, é antecipar o que virá pela frente, com o objetivo de atrair o interesse do ouvinte. Quando você vai no cinema, um exemplo, você está lá pronto para assistir um filme. Antes do filme começa a passar alguns trailers de filmes que vão ser lançados em breve. Isso te chama atenção. E de repente algum daqueles trailers te chamam tanta atenção que você fala, quando vier o lançamento do filme eu vou vir assistir. Porque houve um spoiler do que vai acontecer. A mesma coisa a sua introdução precisa ter. Spoilers do que vai acontecer dentro do teu sermão, dentro da tua mensagem, dentro da tua palestra. Você precisa trazer para o ouvinte o que vai vir pela frente para ele se sentir interessado, ok? Não entregar tudo, mas trazer através de tópicos aquilo que você vai trazer dentro da sua mensagem. Segunda parte é o desenvolvimento, a exposição, é o corpo que nós chamamos, tanto do sermão quanto da palestra. É onde você vai desenvolver o assunto. É quando deve ser explicado e reforçado o objetivo. Cada argumento deve ser apresentado de maneira clara, firme e bem destacado, para que os ouvintes possam relacioná-lo com o assunto, ok? Esse é o momento crucial do seu sermão, é onde você vai fazer as pessoas entenderem o objetivo do seu sermão ou da sua palestra. A conclusão é a cereja do bolo, é a forma de avaliar o conteúdo do discurso. É como se fosse uma revisão. Nessa fase, o público deve sentir-se recompensado por ouvi-lo e, consequentemente, deve se sentir interessado e se aprofundar nesse assunto. Isso o seu sermão deve trazer e a conclusão deve apresentar. Lembre-se, a conclusão não é você fazer tudo de novo. É através de tópicos você trazer a lembrança do que foi falado para que as pessoas comecem a assimilar aquilo que foi dito durante o seu sermão ou a sua palestra. Nós vamos ver aqui no Atos dos Apóstolos
um exemplo de conclusão que Pedro nos apresenta. Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o derramamento do Espírito Santo, a Bíblia vai nos mostrar que Pedro faz uma pregação, um sermão, para aqueles que estavam assistindo o que estava acontecendo. E quando ele termina o sermão, as pessoas perguntam: que faremos, varões e irmãos? A resposta do apóstolo foi uma conclusão. Quer ver a resposta dele? Eu quero ler com vocês. A resposta dele foi a seguinte. Olha lá. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ou seja, vocês viram o que aconteceu, ouviram a palavra. Quer receber tudo isso? Arrependam-se. Foi a conclusão de Pedro. A conclusão é um convite teórico. E depois existe o apelo para quem é pregador da palavra. Já na palestra não existe muito isso de fazer o apelo, salvo uma outra situação. Mas, geralmente, é na hora de apresentar um sermão para a igreja, você faz o apelo. E esse é um convite prático. Porém, muita atenção. O pregador deve ser breve e educado. Não pode forçar. Não pode ser muito insistente. Eu já fui em igrejas que o pregador está pregando e ele termina o seu sermão e ele é muito insistente. Chega a ser constrangedor para a pessoa que está ali visitando a igreja. A pessoa tem que se sentir à vontade para querer voltar. Então tome muito cuidado, você que vai ministrar um sermão na sua igreja. Faça o convite, é muito importante, mas seja educado, não seja constrangedor e constrangendo o seu ouvinte para que ele não queira mais voltar. Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero você numa próxima aula. Deus abençoe.